Bem, então, na aula de hoje, como eu já havia dito, nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos, tá? Essa aula vai ser mais focada na HP, mas só que só na parte de juro composto, porque juro simples, a HP não é muito boa para cálculo desse tipo de sistema, tá? O que seria os juros? O que a gente entende por juros? O juros seria basicamente o aluguel do dinheiro, tá? Quando você aluga uma casa para uma pessoa morar, você cobra dessa pessoa por mês uma quantia referente àquele seu imóvel que a pessoa está morando. Vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo aqui, né? Beleza. Tranquilo, Luana, você precisa só baixar o aplicativo, tá? Você baixa, coloca na Play Store ou na Apple Store HP12C online, alguma coisa assim, tá? HP12C, suficiente, tá? E aí você consegue baixar e pode utilizar a baixada, que também é super boa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha, ó. Essa aqui é a minha, ó. Tá vendo? É uma HP normal. Uma HP como qualquer outra, normalzinha, certinha aqui. Faz tudo que as outras fazem, tá? Só que isso aqui é grátis, né? Essa aqui eu não paguei por ela. Mas se vocês quiserem pagar, também tem a versão paga, que eu não sei qual que é a diferença, tá? Bom, continuando. Quando você aluga uma casa, por exemplo, você cobra lá uma quantia referente a que a pessoa estar utilizando o seu bem. A mesma coisa com o dinheiro. Quando você empresta o seu dinheiro para alguém, essa pessoa... que não quer andar para frente, meu filho. Quando você empresta seu dinheiro para alguém, um pouquinho que não tá indo aqui. Só vou abrir novamente, tá? Essa pessoa, ela vai pagar uma quantia referente ao seu bem que ela tá usando, ou ao seu dinheiro que ela tá usando, tá? Isso vale para compras, isso vale para banco, vale para pessoa física, pessoa jurídica. Então, os juros, basicamente, para todo mundo é a mesma coisa. É o aluguel pelo tempo que você está utilizando o dinheiro ou o bem dessa pessoa, tá? O sistema de juros, eles são calculados de duas maneiras. Existe o juros simples, que é aquele onde os juros incidem sempre sobre o capital inicial, sempre sobre o valor inicial emprestado, tá? Eles são uma constante, os juros simples são sempre constantes e é basicamente como se fosse uma PA. O que é uma PA? Uma PA é uma progressão aritmética, onde cada vez você vai somar um valor equivalente a uma razão. A cada termo você tem uma razão. Então, no juros simples, nós temos uma PA, porque a cada mês o juros está incidindo sempre sobre o primeiro termo, lá o capital inicial, que foi o valor emprestado, tá? Se eu quiser utilizar uma taxa de juros que esteja num prazo diferente do que eu estou trabalhando, no caso dos juros simples, eu vou utilizar taxas proporcionais, tá? O que são as taxas? Quer dizer que se eu tenho uma taxa, por exemplo, anual, e eu preciso de uma taxa mensal, eu vou dividir em 12. Se eu tenho uma taxa mensal e eu quero uma taxa anual, eu vou multiplicar por 12, por exemplo, tá? Então, elas são proporcionais. Ou você multiplica, ou você divide, e você tem a taxa no prazo que o problema estiver pedindo, tá? Isso não acontece no juro composto, tá? Mas o juro simples, como diz o nome, é bem simples, tá? É fácil de calcular, é fácil de trabalhar com ele. Nós temos aqui 3 fórmulas que nós vamos usar no juro simples. A fórmula que calcula o juro, a fórmula que calcula o montante, tá? E essa fórmula aqui, que é uma mistura das duas. Então, a gente misturou essas duas aqui, essa, e obtivemos essa. Quem é cada coisa aqui nessa fórmula? J, como a própria letra já ajuda, né? J é o juro, certo? PV é uma sigla em inglês, tá? Eu já gosto de usar PV porque é como está lá na tecla da HP, tá? Seria o valor principal, tá? É uma sigla em inglês, né? Principal valor, então é o valor principal. Também conhecido como capital, tá? Então é o valor do bem que você comprou, ou é o valor do dinheiro que você emprestou, é o dinheiro no dia de hoje. Isso, present value. Isso mesmo, muito obrigada, Ana. E o I, não confunda o I com o J. O I é a taxa de juro, é em que percentual o juro aumenta,
certo? Em qual percentual esse juro está aumentando? Está aumentando a um percentual I, tá? Então, esse I é a taxa. E o N é o prazo. Por quanto tempo isso está ocorrendo? Quanto tempo vai ser? Em quanto tempo você vai devolver? Quanto tempo de juro você pagou? Quanto tempo de juro você recebeu? Certo? Então, J é o juro. O J é o único que não tem na HP, tá? PV é o principal, é o valor do capital que você emprestou, ou o valor do bem, certo? Ou o valor que você tem hoje, que não tem juros incididos ainda. I é a taxa de juros e N é o prazo. FV seria o quê? O valor futuro, assim como PV é o valor presente, FV é o valor futuro. Aqui nós podemos chamar ele também de montante, tá? Aqui é o quê? É o capital incidido de juros, tá? Então, pega o principal, soma com os juros, nós temos ali o montante, tá? Que é o valor final, aquele que já sofreu incidência de juros e agora se transformou em um montante, certo? Então, são esses os elementos. Tanto para juro simples quanto para juro composto, os elementos são os mesmos. PV, FV, I e N, tá? E a gente vai trabalhar só com essas informações. O principal, taxa de juros, prazo e montante, que é o valor futuro, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, aqui não era para aparecer a resposta já, mas enfim, apareceu. Vamos lá. Coloquei alguns exemplos. Determine o juro simples obtido com um capital de R$ 1.250,23 durante 5 meses, com uma taxa de 1,5% ao mês. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o levantamento, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber qual é o valor do juro. Determine o juro. Então, o juro aqui é o que eu não tenho, certo? Obtido com um capital de 1.250. Então, lá naquelas informações que nós pegamos antes, lá, qual delas é o capital? O capital é o PV. Então, eu já vou colocar aqui, ó. O PV é 1.250, certo? Durante 5 meses. 5 meses é o prazo. Então, nosso N é 5 meses, ok? Com uma taxa de 1,5% ao mês. Então, a taxa I, 1,5% ao mês. Lembrando que a taxa, a gente sempre usa ela no sistema decimal, tá? Quando estamos calculando matematicamente, fazendo a conta, como é o caso disso aqui, a gente sempre usa a taxa na forma decimal. Isso é 1,5 dividido por 100, certo? Como é 1,5%, então 1,5 dividido por 100, que fica 0,015. Na HP, a gente não tem que ter essa preocupação, tá? Você usa a porcentagem do jeito que ela vem. Na conta, fazendo pelo cálculo, tem que transformar uma taxa percentual em uma taxa decimal, ok? Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é o valor dos juros. Então, estou investindo R$ 1.250,23 durante 5 meses, com uma taxa de 1,5% ao mês. Quanto que eu vou receber de juros nessa operação? Juros simples, né? Juros simples é o quê? É o principal vezes a taxa vezes o tempo, o prazo. Então, o principal, 1.520,23, vezes a taxa, que é 1,5%, portanto, 0,015, 1,5 dividido por 100, vezes 5, tá? Fazendo essa operação, esse vezes esse, nós chegamos em R$ 114,02. Lembrando que esse valor aqui é o valor apenas do juro, não é o valor final que eu tenho, não é o montante, é só o juro, tá? Esse exercício não pediu para calcular o montante, só pediu os juros da operação. Então, R$ 1.250 durante 5 meses, a 1,5% ao mês, nós temos um juro de R$ 114,02, ok? Esperar que tenha alguém escrevendo. Qual o valor que é diferente da fórmula? Não entendi. Ah, tem razão. Tem razão, no cálculo, né? Deixa eu fazer a conta de novo aqui, então. Tem toda a razão. Vou fazer a conta outra vez, então, aqui. É 1.250,23, né? 1.250,23 vezes 0,015
93,76. Tem toda a razão. Muito obrigada por perceber isso. Então, aqui, na verdade, esse cálculo eu fiz para 1.520,23. Tem que alterar aqui. Opa. Depois eu mudo lá no Ava para vocês, tá? Então, aqui. Aí. Nossa, ficou pior do que antes. Beleza, obrigada. Mas a ideia é essa, certo? A ideia é que você pegue o principal, multiplique pela taxa, multiplique pelo tempo e você tem aqui os juros. Legal? Muito bem. Posso pular para o próximo? Então, beleza. Beleza, vamos lá então. Qual o capital necessário para que um empréstimo com taxa de juros simples de 10% ao ano, durante 24 meses, produza juros iguais a R$400? Então, aqui ele quer saber o valor do capital, tá? Eu quero ter R$400 de juros, tá? Em 4 meses, em 24 meses, perdão, sabendo que a taxa é de 10% ao ano, ok? Aqui nós temos duas opções, tá? Eu não posso ter, perdão, eu não posso ter o tempo em meses e a taxa em anos, tá? Ou eu vou transformar o 24 meses para anos, ou eu vou transformar a taxa para meses, tá? Como aqui eu fiz transformando para anos, eu vou fazer diferente transformando a taxa para meses, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica fazendo diferente. Aqui. Olha só. Então tem aqui. Qual o capital necessário para que o empréstimo com uma taxa de juros simples de 10% ao ano? Então, eu quero saber qual é o capital. Sabendo que a taxa é 10% ao ano, eu quero que tenha juros de R$400 durante 24 meses. Tá? Aqui, no slide, eu transformei os 24 meses em 2 anos. Mas aqui, eu vou transformar a taxa anual em taxa mensal, tá? Eu quero saber isso aqui é quanto por cento ao mês, para poder conversar ali com a parte de baixo, ok? Então, um ano tem 12 meses, certo? Se é uma taxa de 10% ao ano, eu quero transformar em 12 meses, então eu vou dividir, tá? É 0,1, que é 10%, dividido por 12. Ok? Eu nem preciso saber quanto que é isso aqui. Não preciso nem fazer essa conta, tá? Eu posso usar essa expressão aqui desse jeito mesmo para fazer o cálculo. Dessa forma que está aqui. Então, como é que fica? Juro é igual... O juro já tá. Vou pegar a fórmula aqui. PV vezes I vezes N. Tá? O juro é 400. Então, eu vou botar aqui 400. O PV é o que eu não tenho, o que eu quero saber. A taxa é essa aqui, ó. 0,1 sobre 12, tá? Por que ficou assim? Porque eu quero transformar ela em taxa mensal, beleza? Vezes o tempo, que é 24 meses. Ok? Agora, aqui eu não fiz isso. Aqui eu transformei o prazo para anos. Aqui eu transformei a taxa para uma taxa mensal. O que acontece aqui? 24 divididos por 12 vai ficar 2. Da mesma forma, tá? Da mesma maneira que vai dar o mesmo resultado aqui, ó. 24 divididos por 12 continua sendo 2. Então, vai ficar 400 é igual a PV vezes 0,1 vezes 2, tá? Dá no mesmo. Por que ficou 2? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É 0,1, 0,1 vezes 24 dividido por 12. Ficou 0,2. 0,1 vezes 2 é 0,2, tá? Ficou 2 aqui porque eu fiz esse dividido por esse. Aí ficou 2. Então, vai ficar PV é igual a 400 dividido por 0,2. 400 dividido por 0,2 fica 2.000. PV é igual a 2.000.
que significa isso? Significa que para que eu tenha R$ 400 de juros, considerando essa taxa de 10% ao ano, daqui a 2 anos, eu preciso investir R$ 2.000, ok? Essa é a ideia. Uma dúvida pode me interromper, tá? Terceiro, qual é a taxa de juros simples que foi aplicada num empréstimo de R$ 1.500 que rendeu após 5 meses R$ 82,50 de juros? Então, qual é a taxa de juros simples que foi aplicada no empréstimo de 1.500, que após 5 meses rendeu 82,50? Então, ó, era 1.500, foi aplicado durante 5 meses e rendeu juros de 82,50. Eu quero saber qual era a taxa de juros, tá? Quando eu coloco o tempo em meses, automaticamente a minha taxa vai ser uma taxa mensal, tá? Automaticamente, isso é automático. Coloquei tempo em mês, a taxa vem mensal. Se eu colocasse tempo em anos, a taxa viria anual, ok? Então, como eu coloquei em mês, vem mensal. Aí é só substituir. No lugar dos juros, eu vou colocar 82,50. No lugar do capital, eu vou colocar 1.500. No lugar do N, eu vou colocar 5, que foi 5 meses. E o I eu deixo como I mesmo. E o objetivo aqui é isolar o I, tá? Isolar aqui esse I. Então, aqui eu fiz a conta meio direto, mas vou fazer aqui para vocês verem como fica o passo a passo, tá? Então, tem aqui 1.500 vezes 5, tá? 1.500 vezes 5 vai dar 7.500. Então, 82,50 é igual a 7.500 e 82,50 divididos por 1.500 vai ficar 0,011, tá? Ou seja, a taxa de juros é de 11% ao mês. 11%, 11 não, 1,1%, né? Aqui, se eu quiser saber em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então, desloca duas vírgulas, duas casas a vírgula, 1,1% ao mês, ok? É sempre assim, tá? Se você colocar o tempo em meses, a taxa virá em meses. Se você colocar o tempo em anos, a taxa vem em anos, tá? Então, a taxa sempre conversa com o tempo. A matemática é muito esperta. Ela já vai saber se você usou meses ou anos, tá? Então, não precisa se preocupar. Uma pessoa depositou R$ 900 em uma conta bancária especial que rende a uma taxa de juros simples de 0,9% ao mês. Qual será o saldo da aplicação após 14 meses? Então, aqui eu já não quero mais juros, eu quero agora montante, tá? Estou aplicando em juros simples, tá? 0,9% ao mês, R$ 9.000. Então, R$ 9.000, apliquei a 0,9 ao mês durante 14 meses. Qual vai ser o saldo, quanto que eu vou ter daqui a 14 meses. Então, a gente volta lá para as fórmulas. Nós temos a fórmula do juro. Juro é o PV vezes I vezes N, tá? E a fórmula do montante é essa bonitinha aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. 1 mais a taxa vezes o prazo, ok? Como eu quero saber o FV, o montante, o valor futuro, o saldo da aplicação, então é só substituir os valores. O valor principal é o capital, que eu investi hoje, 9.000. A taxa é 0,9% ao mês. Lembrando que para fazer o cálculo na matemática, assim, a gente tem que dividir por 100, né? Então, 0,9 aqui dividido por 100, eu tenho 0,009, ok? Então, ficou 9.000 vezes 1 mais 0,09 vezes o prazo, que são 14 meses, tá? Aí, somando aqui, deixa eu fazer 0,009. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,09 vezes 14 mais 1, tá? Eu começo fazendo a multiplicação. Então, eu vou colocar 0,009, enter, e o 14, aí multiplico, tá? 0,09 vezes 14, mais 1, 1 e soma. Agora, eu multiplico por 9.000. 9.000 vezes, ok? É assim, mais ou menos, que funciona. A HP funciona na bendita notação polonesa reversa. É por isso que você coloca primeiro os valores, depois a operação. Primeiro você coloca quais são os elementos ali que você quer
que você quer operar, a sequência ali de valores, e depois a operação. Ela registra até 3 números na memória. Então, para fazer um cálculo que tenha 3 elementos, não precisa nem apagar. Você pode colocar os 3 e fazer as operações em seguida, tá? Pode falar. Quem ligou o microfone pode falar, que eu tô ouvindo. Não? Deixa eu ingressar aqui com o outro também, que daí fica melhor. Não, eu achei que queria falar alguma coisa, porque tava fechado, daí de repente abriu. Pronto, entrei aqui no... Ok, muito bem. Vamos continuar então, tá? Então ela faz essa notação polonesa reversa, tá? Você coloca primeiro os elementos, depois a operação. Se que você não entendeu, não sabe mexer, não tem problema, tá? Hoje a gente não vai pegar o básico da HP, a gente vai pegar só as teclas da financeira mesmo, beleza? Tá. Aqui mais um. Uma pessoa emprestou 1.500 de uma financiadora. Após 26 meses, a financiadora resolveu cobrar a dívida. A pessoa efetuou um pagamento de R$ 2.375. Qual foi a taxa mensal de juros simples? Qual a taxa de juros simples acumulado nessa operação? Então, tem diferença entre a taxa mensal e a taxa de juros simples acumulado, tá? Mensal é aquele que incidiu todo mês. Acumulado é o percentual que aumentou do principal para o montante. Quanto que aumentou, certo? Então, vejamos aqui. R$ 1.500 foi a quantia que a pessoa pegou emprestado. R$ 1.500, tá aqui. O prazo foi de 26 meses. Então, 26 meses tá aqui. A taxa é o que eu quero saber, taxa mensal e taxa total, tá? E o quanto a pessoa pagou foi R$ 2.375. A pessoa pagou esse valor aqui pelo empréstimo que ela fez, ok? Como que eu vou fazer, então? Mesma fórmula, FV é igual a PV vezes 1 mais a taxa, vezes o prazo, tá? FV é igual a PV, vezes 1 mais a taxa, vezes o prazo. FV aqui é o montante. O quanto ela pegou emprestado tá aqui, 1.500. 1 mais a taxa que eu não sei, deixo como I, vezes o prazo que é 26. Se eu coloquei o prazo em meses, a resposta virá em meses, tá? Eu não preciso dizer para HP, para a fórmula aqui que eu estou colocando em meses, tá? Como o tempo é mensal, o resultante vai vir, a taxa virá mensal. Então, aqui, para resolver isso aqui, a gente primeiro passa o 1.500 dividindo aqui o 2.375, né? 2.375 divididos por 1.500, e esse 1, que é 1 mais 26i, a gente passa subtraindo, tá? Deixa eu fazer mais alguns passos aqui para ficar mais tranquilo. Vocês são de que... Qual período que é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? No geral, assim. Segundo. Ah, legal. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o chat. Alguns do primeiro. Ah, legal, então. Então, vamos lá. Então, eu vou focar um pouquinho mais na matemática, tá? Na matemática básica aqui. Então, ó. Então, eu tenho FV é igual a PV vezes 1 mais I vezes N, tá? Vou colocar aqui o FV, que é o montante, 2.375. O PV, que é o capital, 1.500. 1 mais a taxa que eu não sei, vezes o prazo, que são 26 meses, ok? Agora, como esse 1.500 está multiplicando esse parênteses aqui, então ele passa dividindo aqui embaixo, tá? Vai ficar 2.375 dividido por 1.500 é igual a 1 mais I vezes 26, eu vou colocar como 26I, beleza? 2.375 divididos por 1.500, eu nem vou fazer isso agora ainda, tá? Vou deixar ali. Vou passar agora esse 1 que tá mais, vai passar para cá menos. Vai ficar assim, 2.375 dividido por 1.500 menos 1 é igual a 26i, beleza? Ok, agora eu vou fazer a conta. Ó, fazer bem devagarzinho que vocês conseguirem pegar desse primeiro cálculo é uma boa. 2.375 divididos por 1.500. Então, como que eu faço? Primeiro eu coloco os dois valores, o 2.375 e 1.500, depois a operação.
2.375, enter, 1.500 e divido. Ok? Deu esse número aqui. Agora eu vou subtrair 1, porque é menos 1. Então eu coloco 1 menos, tá? Deu 0,5833. Vou colocar mais assim, tá bom. Igual a 26i. O que eu faço com esse número? O 26 vai passar dividindo, né? Está multiplicando i, passa dividindo. Então, fica 0,5833 dividido por 26. É igual aí. Veja que já está na tela da HP aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 26 e divido. Ok? Ficou 0,02243. Isso aqui é a taxa de juros na forma decimal. Na forma percentual, tem que multiplicar por 100. Aí eu tenho ela na forma percentual. Vezes 100, então eu coloco 100 e vezes 2,24%. A HP, ela trabalha com quantas casas decimais você quiser, tá? Nesse caso, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Eu quero colocar só 3, só 2 eu quero colocar, tá? Porque a gente vai trabalhar com dinheiro, tá? Então eu vou colocar só 2. Então eu vou apertar o F, e quantas casas eu quero? Eu quero 2, então F2. O que ela vai fazer? Ela vai arredondar na segunda casa. Não quer dizer que todas as outras casas decimais não estão lá, tá? Não quer dizer, se eu colocar o F e o 9, ela vai colocar todas as casas. Tá tudo lá, ok? Só que eu só quero que apresente o resultado com 2 casas. Funciona assim, Ana. O ideal é você fazer a conta com todas. Veja como que eu fiz, ó. Eu fiz essa conta aqui, tá? Aí eu subtraí 1, aí eu peguei o número que já estava na tela, com todas as contas, e dividi por 26. Dividi por 26. Então, não é que eu fiz a conta com as 9 casas decimais. Eu fiz a conta com todas as casas decimais. Tudo. Só que eu não coloquei no papel todos os valores. Não precisa. Entendeu? Ó, o que algumas pessoas podem pensar em fazer? Faz lá 2.375 divididos por 1.500. Ó, vai dar 1,5833333. Então, a pessoa coloca assim, 1,583 menos 1. Igual a 26i. Vai colocar assim. Aí, 1,583 menos 1, fica, não precisa nem fazer, né? 0,583 igual a 26i. Agora, eu vou fazer 0,583 divididos por 26. Ficou 0,2242. 0,2242. Tá? Agora, com todas as casas, vamos ver qual que é a diferença que dá. 2.375, 1.500 divide, 1 menos, 26 divide. Ó, 0,2243. Veja que dá um erro lá na quarta casa decimal, mas dá, certo? Então, o ideal é que faça a conta usando todas, mas apresente o resultado com 2. Ok? Aqui não, porque aqui tem que multiplicar por 100, né? Não tá decimal ainda. Pronto, aqui, decimal. 2,24. Legal? Então, para fazer o cálculo, geralmente a gente costuma usar todas as casas. Como que se usa todas? Não tirando o número do visor da calculadora. Você não precisa tirar daqui o valor. Você pega o mesmo número que está lá e já faz a próxima operação que tem que fazer. Veja, eu achei esse resultado aqui, eu já subtraí 1 e depois já dividi por 26. E aí eu tenho todas as casas decimais. Entendeu? Então, é interessante que vocês consigam esse poder de abstração de não tirar o valor, não tirar o número da calculadora. Deixa ali e faz a conta com ela toda lá e depois, mais para frente, quando precisar só mostrar o resultado, daí você tira da calculadora e coloca no papel, tá? Mas o ideal é fazer tudo lá e apresentar o resultado só no final. Muito bem. Foi isso, tá? Juros simples, eu até não foquei muito assim no juros simples, porque vocês tiveram lá na parte online, lá na EAD, tá? E tava bem legal o material lá de juros simples que você tinha na apostila, então achei que tava suficiente, tá? Até porque juros simples você já
devem ter visto no ensino médio diversas vezes, né, e tal. Preferi focar a aula de hoje mesmo nos juros compostos e no uso da calculadora, tá? Então, vamos a ela. Agora, apresentando a vocês devidamente. Vou voltar aqui. Bom, qual que é a diferença do juro composto para o juro simples? Lembra que no juro simples, os juros incidiam apenas sobre o capital inicial. Então, uma vez que você emprestou, o valor vai ficar incidindo sempre em cima daquele valor inicial que foi emprestado. Já nos juros compostos, o valor não incide sobre o capital. Os juros incidem sobre o montante, tá? Os juros incidem em cima do montante. Então, o valor dos juros não são constantes. Cada vez o juro vai ser maior. É o famoso juro sobre juro. O famoso juro sobre juro. Tá? Isso é o juro composto. Beleza? No juro simples, a gente tem uma PA. Os números estão em progressão aritmética. No juro composto, os valores estão em PG. É uma progressão geométrica, porque você não está somando um valor fixo, você está multiplicando um valor fixo. Tá? Então, nós temos aqui uma progressão geométrica. Tá? A capitalização composta é aquela que os juros não incidem sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados. É o juro sobre juro. No regime de capitalização composta, a taxa de juros não é proporcional, tá? Se você tem períodos diferentes, a taxa de juros não vai funcionar como no juro simples, que a gente dividiu lá o valor da taxa. Lembra que nós dividimos por 12 e tivemos uma taxa anual, mensal com base em uma taxa anual? Isso não vai acontecer aqui. Tá? Aqui no regime de juros compostos, as taxas não são proporcionais, elas são equivalentes, tá? Então, nós temos que fazer uma equivalência de taxas. Quando você tiver um problema em dias e você tem uma taxa em meses, por exemplo, você não pode simplesmente dividir para obter a outra, tá? Isso é bem comum, bastante gente tenta fazer isso, mas não pode, tá? Tem que tomar bastante cuidado. As fórmulas. Para os juros compostos, as fórmulas são parecidas com as fórmulas do juro simples. Só que aqui, ó, veja que não tem, aqui, no juro simples era 1 mais i vezes n. Agora fica 1 mais i elevado a n. Porque a cada mês ele vai estar multiplicando pelo n novamente. 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i. Então ele vai estar multiplicando pelos juros do período anterior. Por isso que agora o crescimento é exponencial. O crescimento dos juros é um crescimento dos juros compostos, é um crescimento exponencial, certo? Bom, e nós vamos usar a HP para fazer, tá? HP está aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui as teclas dela antes de começar. Aqui, ó. Então, o que nós vamos precisar saber para hoje, para a aula de hoje? Nós vamos precisar conhecer as teclas aqui de cima, tá? Eu vou acender elas aqui, ó. No primeiro, essas em azul aqui, ó, na verdade, a HP é assim, ó. Ela tem 3 funções para cada tecla, tá? 3 funções. A função branca, que é o que está em cima, tá? A função laranja, que é acionada uma vez que você aperta a tecla F, tá? Então, uma vez que você aperta a tecla F, você ativou as funções em laranja. E as funções azuis, que são acionadas pela tecla G, tá? Então, a maioria das teclas aqui tem 3 funções. Algumas não, mas a maioria tem 3 funções, tá? A tecla amarela aciona a F, aciona a parte amarela aqui de cima, ou laranja. A tecla branca, que é sem nada. E a tecla azul, que pega a parte de baixo, tá? As funções que nós vamos utilizar hoje são apenas as funções da primeira linha aqui em cima. N, I, PV e FV, tá? N, I, PV e FV. Não vamos usar o PMT por enquanto. O que seria o N? N é o prazo. I é a taxa. PV é o capital. E FV é o montante, tá? Então, aqueles elementos que nós tínhamos lá no juro simples, PV, na fórmula, perdão, PV, FV, I e N, eles estão todos aqui. N, I, PV e FV. Legal?
Além dessas 4 teclas, nós temos que usar também a tecla CHS. O que a CHS faz? A CHS faz o número ficar negativo, tá? Aperto 5, CHS, ele vira -5, ok? E temos 2 formas de apagar o visor da calculadora. Se eu errei apenas o que está no visor, eu vou apertar CLX. Ele apaga o visor. Então, fiz a conta aqui. 50 mais 12. Opa, não era 122, era 12. Então, eu faço CLX e apago só o visor. E mais, continua lá. Ok? Então, se eu aperto CLX, apenas o visor apaga, mas a memória não. Então, tipo, 45 mais 10. Tá? Opa, não era 10, era 12. Apago 10, coloco 12 e somo. Ele não perdeu o 45 que eu coloquei antes. Ele continuou lá, 45 mais 12, 57. Beleza? Então, eu não perdi nada porque a CLX só apaga o visor. O que está na tela ali. Beleza? Agora, se eu apertar F seguido do CLX, veja que F, quando eu aperto F, acende essa tecla REG ali em cima, REG. Todas essas funções aqui, ó, que estão abaixo desse colchete chamado Clear, elas são funções de limpeza, tá? Então, essa primeira aqui, SST, que tem esse sigma aqui, essa aqui, ó, o que ela faz? Ela vai limpar a somatória, tá? Quando vocês forem trabalhar ano que vem com estatística, a gente vai usar a tecla somatória, que é essa aqui, ó, tá? Ela apaga a somatória. Então, clear, sigma, apaga a somatória. Clear, apaga ali, tá? Tudo que eu tinha colocado na somatória ali apagou, beleza? Clear, CC, apagou ali a somatória. Aqui, PRGM, ele vai apagar a programação que você tenha feito, tá? Isso aqui a gente não usa quase. Se eu apertar F e fim, ela vai limpar as funções financeiras. Essas aqui que nós usamos, N, I, PV e FV. Ela limpa essas. Então, F, fim, limpa as funções financeiras. Para não ter perigo, não correr dúvida de nada, você faz um F, reg. Aí você apaga tudo, tá? Apaga tudo, tá limpa. Memória não tem mais nada. Nada de número que você tenha colocado. Você não perdeu a função da HP, tá tudo igual. Mas você não, né, apagou tudo que é memória, tá? Então, provavelmente a gente dá uma viciada, a gente vicia um pouquinho em apertar isso aqui, tá? Porque é bem comum utilizar essas 2 teclas aqui, tá? Então, para hoje, essas são suficientes, tá? Vocês vão precisar saber as financeiras, N, I, PV e FV. Vai precisar saber como apagar a tela, que é o FCLX, ok? E, por enquanto, é isso. São essas só, tá? Como que eu uso as funções financeiras para resolver alguma coisa? Então, tem aqui uma situação, ó. Um capital de 100 mil está aplicada a taxa de juros composta de 0,5% ao mês durante 1 ano e meio. Determine o valor do montante. Então, vou fazer de novo aquele levantamento de dados, tá? O capital é 100 mil. 100 mil. A taxa é 0,5% ao mês. E o prazo é 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu quero saber o valor do montante. Então, eu quero o FV, tá? Quero o montante. Aqui temos aquele problema de quê? De que o tempo não conversa com a taxa. O tempo é em anos, a taxa é em meses, tá? Então, assim, no caso de você ter um problema assim, sempre converta o tempo, tá? Na HP. Na HP não. No sistema de juro composto, se você tiver alguma coisa desse tipo para resolver, sempre converta o tempo, que é mais fácil do que converter a taxa. Tá? A conversão de taxa para juros compostos não é só multiplicar por 12, tá? Não é. Não é porque a taxa não é proporcional, ela é equivalente. Então, não é só multiplicar por 12. A gente vai fazer essa conversão de taxas ainda hoje, mas por hora ainda não, tá? Então, sempre que possível, modifique o tempo. 1,5 anos são quantos meses? Um ano são 12 meses, né? Meio ano são 6 meses. Então, 1 ano e meio serão 12 mais 6. E, portanto, 18 meses. Correto? 18 meses. Isso, 18. Imaginei. 18 meses, tá? Então, o prazo é de 18 meses.
18 meses. Muito bem, então, como que funciona aqui o uso das funções financeiras? Você vai simplesmente digitar os valores que você tem. Então, vou apagar toda a memória, tá? Para não ter nada. O PV é 100 mil, tá? O PV é 100 mil, então vou colocar aqui 100 mil. Aí, uma coisa interna da programação da HP. Sempre que você for fazer um cálculo, uma das duas grandezas tem que estar negativa. Ou montante ou capital. Tanto faz, tá? Então, aqui, como eu quero descobrir o montante, eu vou negativar o capital. Ok? Então, eu vou colocar 100 mil, CHS, é 100 mil, CHS, e vou colocar o PV, tá? Sempre tem que negativar uma delas. Ou montante ou capital. Tá bom? Como eu quero montante, então eu negativo o capital. Tá? Então, 100 mil, CHSPV, coloquei lá o capital. Agora eu vou colocar a taxa. Lembra que na HP não precisa modificar. Você não precisa necessariamente colocar como... não precisa necessariamente, não. Não precisa colocar a taxa percentual. Você vai usar a taxa decimal, você vai usar a taxa percentual. Então, 0,5 e coloquei lá a taxa. E 18 é o N. 18N. Tá? Então, coloquei lá 100 mil é o PV, 0,5 é o I, que é a taxa, 18 é o N, o que eu quero? Eu quero FV, então aperto FV. Simples assim, ok? Então, vou fazer de novo para vocês verem. Ó. Deixa eu apagar tudo. 100 mil é o PV, tem que negativar, não pode esquecer. Aqui, o que acontece se não negativar? Se não negativar, vai ficar negativa a resposta, tá? 100 mil, CHS PV, negativei. 0,5 é a taxa e 18 é o prazo, N, e eu quero o FV. Pá, FV. Pronto. Simples assim. O FV vai ser R$ 109,39. Esse é o valor futuro, certo? R$ 109,39 não. R$ 109.392,89. Isso aqui é um problema. Foi bom que aconteceu isso. O que acontece? A HP, tá? Bem como as outras todas calculadoras que tem por aí, as de celular principalmente, elas trabalham com a notação americana, tá? Que é o quê? A nossa notação para número é essa aqui. A gente põe o ponto para separar as classes, né? E a vírgula para separar as casas decimais. A notação americana é diferente. Ela coloca vírgula nas classes e ponto nas casas decimais. Na HP física, você tem como trocar isso, tá? É só você desligar e segurar o ponto e ligar. Se você tem HP aí, a física, você consegue mudar isso na configuração dela. Você desliga ela, segura o ponto e aperta o ligar. Daí ela vai mudar de ponto para vírgula, tá? Já essa daqui não dá para fazer porque não tem como desligar, né? Ela, por ser online, não dá para fazer, dá para desligar ela. Então, a gente tem que trabalhar com ela desse jeito. E lembrar, tá? Que essa vírgula que aparece ali não é nada. É como se fosse o nosso ponto. Tá? Então, é R$ 109.392,89. Legal. Esse é o valor futuro. Como que apresenta isso? Tá? Se precisasse fazer uma prova, alguma coisa. Vou fazer. E tá aqui no slide, Luana, ó. Tá aqui todos os passos, ó. Na HP, o que você faz? Desde o comecinho, tá? Deixei tudo, todos eles têm. Coloquei aqui, ó. FREG, o que é isso? Quando a gente usa o F ou G, a gente costuma colocar o nome da função referente à cor, tá? Então, quando eu aperto F e ilumina o REG, eu vou usar assim FRG, tá? Então, ó, seguindo o passo a passo que tá ali. FRG, 100 mil, CHSPV, as teclas ali, 18 é o N, 0,5 é o I e peço o FV. R$ 109.392,89, ok? Isso aqui se chama memória de cálculo, tá? Como quando você faz o cálculo na HP, a gente não usa fazer as continhas passo a passo. Por isso, a gente coloca a memória de cálculo.
o que eu apertei para fazer isso aí, tá? Apertei esse, depois esse, depois esse. E isso é a memória de cálculo, tá? Então, aqui nós tivemos essa memória. Todos os nossos exercícios daqui têm memória de cálculo, tá? Aqui, ó. Querem tentar fazer? Estão aí com o HP? Conseguiram baixar? Isso. Então, pratiquem aí um pouquinho. Valor acumulado, lembrando, é o montante, né? No final de 24 meses, 24 é o prazo, juros compostos de 1% ao mês, com investimento inicial de 2.000. Então, 2.000 seria o capital, quanto eu investi. A taxa de juros de 1% durante 24 meses, quanto que eu recebi no final. Então, é a mesma coisa que o outro. Ó. Vou colocar aqui o PV. É 2.000. 2.000. O N é 24. A taxa é 1% ao mês. 24 meses, importante colocar. E eu quero saber o montante, o FV. Mesma coisa que o anterior. É só alimentar as teclas da HP com os valores que a gente tem ali, coloco aqueles que eu não tenho e encontro aquele que eu quero. Se ficar negativo o teu resultado, é porque você esqueceu de negativar o PV na hora que colocou lá. Não conseguiu? Vamos lá. Primeiro você vai colocar o 2.000 CHS PV. Faz aí comigo. 2.000. Primeiro zero tudo que você fez. FCLX. Zera tudo. Aí coloca 2.000 CHS PV. CHS PV. Depois você vai colocar 24 e apertar o N. Depois você coloca 1 e aperta o I. E depois aperta o FV. Alimenta todas as teclas com o capital, o prazo e a taxa. E pede o montante. Ó. 2.000 CHSPV, 24 é o N, 1 é o I, cálculo FV, 2.539,47. Legal? Fácil, né? Deixo sempre aqui para vocês a memória de cálculo, tá? Como que foi feito. Vamos fazer outra. A partir do montante de 150 mil, determinar o principal relativo ao empréstimo com prazo de 1 ano, taxa de juros de 0,7% ao mês. Então, aqui, quem é montante, quem é capital, quem é taxa, quem é prazo, isso aqui vocês têm que tirar a partir das informações que estão lá, tá? Você tem que alimentar as teclas. O objetivo é só esse, tá? Então, ó, a partir do montante de 150 mil, determine o principal relativo. Então, houve um dinheiro que rendeu juros e se transformou em 150 mil. Tá? Ele está falando aqui que 150 mil é o montante. Tá? Então, aqui, FV é igual a 150 mil. Beleza? O prazo, aqui temos aquele problema, né? O prazo está em anos e a taxa está em meses. Taxa mensal, prazo anual. Então, tem que mexer nisso. O prazo a taxa é 0,7% ao mês. Mas o prazo ali é de 1 ano. Não pode, tá? Ele quer saber o quê? Determinar o principal relativo ao empréstimo. Então, eu quero saber qual que é o PV, tá? Então, nesse caso, a gente vai negativar quem? Vai negativar o FV, tá? Não vai negativar o PV, porque não tem. Beleza? 150 mil CHSFV, 0,7 I. O N tem que lembrar que é 12, porque são 12 meses, né? 1 ano. E o PV é o principal, tem que encontrar, né? O PV é o que a gente clica depois para achar o valor. Então, vamos lá. Ó, 150 mil CHSFV é o montante. 0,7 é a taxa. E o ano eu não posso colocar 1, tá? Porque se eu colocar 1, ele vai considerar que é 1 mês. Beleza? Eu tenho que colocar que são 12. 12 meses. E peço o capital. 137.955 e 0,5. Legal? Tem que funcionar. Aqui sempre vai ficar memória de cálculo. Precisando, vocês só podem olhar o slide, tá tudo certinho. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Próximo. Determinar o valor do investimento inicial que deve ser realizado no sistema de juros compostos
com uma taxa efetiva de 1,25% ao mês para produzir um montante de R$ 1.000 ao final de 2 anos. Então, é muito parecido, né? Muito parecido com aquele. Vou deixar vocês tirarem os valores daí, tá? Não vou colocar para vocês tentarem entender o que está acontecendo. Ó, determine o valor do investimento inicial, que deve ser realizado com uma taxa de 1,25% ao mês para produzir um montante de R$ 1.000. Vamos lá. Vamos ver então o que deu errado. Determine o valor do investimento inicial. Então, eu quero o PV, certo? Que deve ser realizado com uma taxa de 1,25% ao mês para produzir um montante de R$ 1.000. R$ 1.000. Ao final de 2 anos. Não posso usar o prazo como 2 anos. Se eu colocar o N igual a 2, o que vai acontecer? Ele vai achar que são 2 meses, tá? Porque a taxa é mensal. Então, eu vou ter que colocar N igual a 24, ok? Que são 24 meses. Então, aí, só colocar na HP agora. Então, tem que ficar bem esperto. Por isso que é bom sempre fazer esse levantamento de dados aqui, ó. E ver se esses dois aqui estão conversando. Se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo, tá? Se não tiver, aí tem que mudar o prazo. Ok, então vamos lá. 1,25. Mais uma coisa. A ordem que você coloca na HP aqui não faz diferença, tá? Se quiser começar pela taxa, pelo montante, pelo tempo, indiferente, tá? Coloca na ordem que você quiser. Então, vou começar pela taxa aqui. 1,25 é a taxa e 1.000 CHS é o montante, 24 é o prazo. E eu quero o capital. Pronto. 742,20. Legal? Simples assim. Então, deixei ali a memória de cálculo para vocês, tudo certinho, bonitinho, tá? Para consultar quando quiser. E já tem um outro aqui para nossa alegria, nossa diversão. Mas o anterior, é só você tomar cuidado que o prazo de 2 anos teria que usar N igual a 24, tá? Porque são 24 meses, já que a taxa era uma taxa mensal, tá? Então, são pequenos detalhes, assim, que você tem que ficar atenta na hora de fazer só. Mas, no mais, é só alimentar as teclas. Só colocar os valores ali na HP, coloca os 3 que você tem, encontra o quarto que você quer. Tá? Ela funciona sempre assim. A fórmula do juro composto ela tem 4 elementos: montante, capital, taxa e tempo. Esses 4 elementos. Se você quiser encontrar um dos 4, você precisa digitar os outros 3. Funciona. A lógica de programação é bem simples. O problema é que tem que ficar muito atento a esses pequenos detalhes de prazo, que é bem embaçado ali de lembrar dessas coisas, né? E de taxa, converter e tal. Muito bem, Vanessa já achou um resultado ali. Se mais alguém... Vamos lá, então. Ó, o montante é 115 mil. Então, vou colocar aqui. Sempre gosto de escrever. O montante é 115 mil, ok? O principal é 100 mil. O PV é 100 mil. 100 mil. O prazo é de 1 ano. E a taxa que eu quero é a taxa mensal. Tá? Eu quero uma taxa mensal. Então, aqui não pode ser ano. Tem que ser mês. Isso aqui vão ser 12 meses, tá? Agora, se eu colocar 12 meses, eu tenho uma taxa mensal. E não uma taxa anual, ok? Se fosse aqui uma taxa anual, aí não precisava transformar em meses. Se ele pedisse uma taxa anual de juros. Ok. Agora, eu vou colocar esses valores na HP, tá? Quando, uma observação importante, assim, uma sutileza aqui da HP. Quando você tem capital e montante, tem os dois aqui, ó. Eu tenho tanto PV quanto FV. Prefira negativar o capital, tá? Prefira negativar o capital do que o montante. Costuma dar menos problema quando a gente negativa o capital, tá? Então, eu vou negativar o capital. 115, não que vá dar errado se negativar o montante, mas... Às vezes, dependendo da calculadora, pode dar uma bugada, tá? Então, prefira sempre o capital se você tiver. 115 é o montante, 115 FV.
montante 115. 110, não é 115, 110 mil é o PV. 110 mil não, 100 mil. 100 mil é o CHS PV, ok? 115 mil é o montante, 100 mil é o capital. O prazo 12 meses, 12 é o N, então eu coloquei 3 informações. Coloquei o montante, o capital e o prazo. Agora eu quero o quê? Quero a taxa. Então, I é a taxa. Pronto. 1,17. Se você colocar mais casas, 1,171, pode também, tá? Então, vou fazer de novo, ó. 115 mil é o montante, 115 mil é o FV, 100 mil CHS PV, 12 é o prazo, N, que era a taxa, e 1,17, ok? Então, ficou aqui na memória de cálculo para vocês. Lembrando que o FREG serve para zerar a memória, isso aqui que a gente faz meio involuntário, estavam colocados ali, tá? O FREG. Os valores aqui, certinho, tudo bonitinho na memória. Então, tenta fazer de novo. Ó, tem mais um aqui. O investimento inicial de 1.000 produz um valor acumulado de 1.150. Então, 1.000 é quanto ele investiu, 1.150 é quanto ele sacou. Depois de 10 meses. Determine a taxa de rentabilidade mensal desse investimento no regime de juros compostos. Esse aí é um melzinho na chupeta, né? Vamos lá. Um investimento inicial de 1.000, então 1.000 vai ser o nosso PV, o investimento inicial, ok? Produziu um valor acumulado de 1.150. 1.150 é o nosso FV, valor acumulado, valor final. Ao prazo de 10 meses, 10 é o N, tá? Quero saber qual é a taxa mensal. Taxa mensal. Mensal. Então, aqui já está no mesmo prazo, né? O prazo de 10 meses e a taxa que eu quero também é uma taxa mensal. Então, é só fazer direto aqui, sem medo de ser feliz. 1.000 é o PV, 1.150 é o FV, 10 é o N, e eu quero a taxa aí, 1,4007. Então, eu vou colocar aqui para fechar na segunda casa, 1,41% ao mês. Esse já vem certinho, tá? Ele já vem na forma de porcentagem, não vem na forma decimal, como nos outros cálculos que a gente fez. Já vem direto como porcentagem, beleza? Muito bem. Número 7. Determine a taxa de juros mensal e diária de um título de renda fixa que tem uma rentabilidade de 10% ao ano no regime de juros compostos. Então, agora começou a ficar diferente. Mensal e diária. Vamos pensar. Vamos pensar aqui. Pensar juntos. O negócio é tal que rende 10% ao ano, tá? Então, existe um investimento que rende 10% ao ano. Qual seria essa taxa mensalmente? Tá? Se eu quisesse, então aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos convertendo a taxa, tá? Eu tenho uma taxa anual e eu quero que ela seja mensal. Então, não tem PV, não tem FV, aqui não tem nenhuma informação. Aqui complicou um pouquinho a vida, né? Porque não tem nada. Não tem nenhuma informação para a gente poder utilizar. Então, o que eu vou fazer? Olha só, quando eu coloco lá, por exemplo, assim, se eu colocasse assim na HP, se eu colocar assim, ó, R$10 é o PV, R$15 é o FV, por exemplo, quanto por cento que aumentou de 10 para 15? Por exemplo, N igual a 1. N igual a 1. O que ele está entendendo? Ele está entendendo que existe uma taxa de juros que faz com que alguma coisa suba de 10 para 15 em um período. Ele está entendendo isso, tá? Que era 10, virou 15, passou um período. Esse período é um mês, um ano, é um período unitário. Se eu colocar aqui, por exemplo, 12, ele vai achar que são 12 meses. E aí ele vai me dar uma taxa mensal, ok? O negócio era 10,
foi para 15, ou seja, aumentou 50% em 12 meses. Se eu colocar 360, por exemplo, 360, ele vai entender que é uma taxa diária. Que o negócio era 10 e virou 15 em 360 dias, ok? Então, o valor que eu vou colocar aqui para N é o que vai me dizer que tipo de taxa que eu vou ter. Se eu quero uma taxa mensal, eu vou colocar 12 vezes. Se eu quero uma taxa anual, eu vou colocar 1 ano. Se eu quero uma taxa semestral, por exemplo, eu vou colocar 2 semestres, dependendo do que eu tenho aqui como referência, tá? Então, ó, o que está acontecendo aqui? O negócio custava, não sei quanto que custava, mas eu sei que em 1 ano ele aumentou de preço em 10%, tá? Alguma coisa teve um aumento de 10%. Então, por exemplo, era 100, passou a ser 110. Isso não representa um aumento de 10%? Sim, representa. Em quanto tempo? Em 1 ano, tá? Então, o prazo real que isso aconteceu foi 1 ano. Eu quero saber isso em meses. Então, ao invés de eu colocar 1, eu vou colocar 12, tá? Vou colocar o PV igual a 100, FV igual a 110 e coloco N igual a 12. E aí ele vai me dar uma taxa mensal. Peço I, ele me dá uma taxa mensal. Já se eu quiser uma taxa diária, como está aqui, ó, quanto que eu vou colocar para o N, para o prazo? Um aumento de 10%, ou seja, era 100, foi para 110, mesmo aumento. Só que agora eu vou mudar o prazo. Em vez de colocar 12 meses e eu pegar uma taxa diária, eu vou colocar 360 dias e vou ter 12 meses e ter uma taxa mensal, perdão, eu vou colocar 360 dias e vou ter uma taxa diária, tá? E aqui eu peço a taxa. Então, ó, como que eu faço para converter uma taxa de juros usando o juro composto? Converter. Então, aqui que eu estou fazendo nisso aqui? Eu estou pegando a taxa de 10% ao ano, perdão, e estou transformando em taxa mensal aqui no primeiro caso, mensal aqui no primeiro caso e diária aqui no segundo caso. Para transformar em taxa mensal, eu considero o prazo como 12 meses. Para transformar em taxa diária, eu vou considerar o prazo como 360 dias. Legal? Então, ó, 100 foi para 110, subiu 10% em 12 meses. De 100 foi para 110, subiu 10% em 360 dias. Agora é só fazer a continha e nós temos as duas taxas convertidas. 100. Então, vamos colocar aqui 100. Deixa eu zerar tudo. CHSPV. 110 é o FV. 12 é o N. Peço a taxa I. Muito bem. 0,8% ao mês. Certo? Porque aqui são 12 meses, né? 12 meses. Então, dá 0,8% ao mês. Aqui, mesma coisa. 100 é o PV. 110 é o FV. 360 é o N. E peço a taxa I. Muito bem. 0,03% ao dia, tá? Ao dia. Ao dia. Não é uma taxa diária, né? Não é uma taxa diária. Muito bem. Então, faça uma semelhante aqui, ó. Qual é a taxa diária equivalente a, sei lá, 12% ao mês? Qual é a taxa diária equivalente a 12% ao mês? Então, é alguma coisa que em um mês se valoriza quanto? Se valoriza 12%, tá? Em um mês, essa coisa está se valorizando a taxa de 12%. Quais valores você vai colocar ali no PV e no FV? E qual valor você vai colocar no N? Isso que importa. PV e no FV é fácil, você coloca um principal e um montante 12% maior. Agora, para encontrar o N, tem que pensar um pouquinho. Olha só.
Vamos pensar o que está acontecendo antes de tentar colocar na HP, tá? 0,30. Isso aí, Sabrina. Vanessa, certo. Ó, vamos pensar o que está acontecendo. Alguma coisa, tá? Um certo capital. Aqui você pode colocar qualquer valor. Você pode colocar 10 e 12. Não, 10 e 10 e... Enfim, o mais fácil é colocar 100 e 112, porque você vai saber quanto que valorizou 12% em cima de alguma coisa. Então, você vai colocar um certo capital. Era 100, foi para 112, virou 112 reais. Em quanto tempo? Aí é que tá. Aqui é que você vai colocar o que você quer, tá? Era em um mês, porque são 12% ao mês. Mas eu não quero em mês, eu quero em dia. Então, um mês são quantos dias? Um mês são 30 dias. Então, N é igual a 30, certo? 30 dias. Ó, aumentou 12%? Sim, de 100 foi para 112. Em quanto tempo? Um mês, né? Porque é uma taxa mensal. Mas eu não quero saber em mês, quero saber em dia. Então, eu coloco 30 dias, que é o equivalente a um mês. Lembrando que na matemática financeira, o mês tem 30 dias e o ano tem 360 dias, tá? Aqui, ó. Esse aqui é um ano. Aqui, ou seja, 360 dias. É o ano comercial, ok? Então, 30 dias e você pede a taxa e de 100 vai para 112 em 30 dias. Então, 100 PV, 112 é o FV, 30 é o N. E pede a taxa aí, 0,38. Ou 0,4. Tem que colocar mais uma casa, Ana. Pelo menos duas para a resposta, tá? F2. Aí fica com duas casas. Beleza? Muito bem. Então, aqui tem as memórias de cálculo todas também, tá? Tá tudo lá no slide. Ó, a taxa de 5% ao ano equivale a qual taxa diária, mensal e semestral? Então, aqui tem um monte para vocês se divertirem, tá? Fiz os cálculos, 0,101 diária, 0,41 mensal, 2,47 semestral. Isso aí, tem que colocar todas as casas. Muito bem, pessoal. É ótimo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Alguma coisa que aumenta 5%. Então, a gente vai colocar 100, o PV, e 105, o FV. Aumentou 5%. 5% em quanto tempo? Em um ano, tá? Em um ano. Então, se eu quero a taxa diária, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar isso aqui em dias. Um ano são quantos dias? 360. Então, N igual a 360. Deixa eu já colocar o contrário aqui, para ficar já na linguagem da HP. 105. 105. Peraí. 105 é o FV, né? E o N, vou colocar 360. 360 é o N. E peço a taxa I, tá? Então, vamos lá. 100 é o PV. 105 é o FV, aumentou 5%, em 360 dias. E peço a taxa I, muito bem, 0,01% ao dia. Aí, agora eu vou fazer a mensal. Mensal é a mesma coisa, só que agora a gente vai colocar o tempo em meses. 100 é o PV, 105 é o FV, 12 é o N, né? E peço a taxa I, 12, porque são 12 meses em um ano, né? Então, vamos lá. 100. Opa! 100 é o PV, 105 é o FV, 12 é o N e a taxa I, 0,41% ao mês. E a semestral, aí eu vou colocar o tanto quantos semestres tem um ano, são 2 semestres. Então, 100 é o PV, 105 é o FV, 2 é o N, são 2 semestres, e peço a taxa I. Vamos lá, 100 é o PV, 105 é o FV, 2 é o N, peço a taxa I, 2,47% ao semestre, certo?
Fácil, né? Tá mole para nós. Tudo bem, então aqui tá resolvido. Agora vamos para o exercício número 9. Conhecendo o montante desse valor bonitão aqui, o principal e a taxa de juros, determine o prazo. Então, agora o que a gente não fez, né? A gente tem o montante, tem o principal, tem a taxa, queremos o prazo. Se eu colocar essa taxa aqui, ele vai me dar o prazo em meses, certo? Se eu colocar essa taxa de 1,2% ao mês, o prazo virá em meses. Então, podem fazer. Dez meses. Vamos ver. Mas o pessoal acha por aí. Vamos ver aqui, então. Muito bem. Então, vamos ver. O nosso PV, aqui eu vou direto aqui para a memória, tá? O nosso FV, montante, é R$225.338,36. Colocou aqui. Só um pouquinho, gente, tá acabando a bateria aqui do meu notebook. Um minutinho. Pronto. Desculpa. Vamos lá. 200 mil é o PV, 1,2 é a taxa e 10 é o prazo. Então, vamos colocar aqui. 200, para pagar tudo. 225.338,36. Esse vai ser o nosso montante, FV. 200 mil é o PV, CHS, PV. 1,2 é a taxa. Vamos pedir o N, que é o prazo, 10 meses, certo? HP sempre tem a tendência de arredondar, tá? Provavelmente não seja redondinho 10. Se a gente fosse fazer na mão esse cálculo, que não é fácil de fazer, porque tem que usar logaritmos, tá? Provavelmente não daria bem redondinho 10. Ela sempre vai arredondar um pouquinho para cima o prazo, beleza? Mas não perde muita coisa, não, com esse arredondamento que ela faz. Próximo, 10. Terminar o número de meses necessários para fazer um capital dobrar de valor com a taxa de juros de 18% ao ano no regime de juros compostos. Atenção, que aqui tem um monte de coisinha, tá? Primeiro, dobrar de valor. Você vai ter que colocar alguma coisa que dobrou, tá? Só colocar lá um valor principal e o dobro, beleza? Só que é uma taxa mensal e eu quero... uma taxa anual, perdão, e eu quero o número de meses necessários, tá? A taxa anual e eu quero meses. O que dá para fazer? O que vocês sugerem fazer? Primeiro passo, a gente tem que converter a taxa anual em uma taxa mensal. Essa é a primeira etapa, tá? Como que converte? Lembra? Era 100, foi para 118 em um ano. Um ano são quantos meses? São 12 meses. PV, FV e N. Vou fazer essa aqui com vocês, tá bem devagarzinho, que essa aqui é um pouquinho, tem bastante coisa para fazer. Então, ó, primeiramente nós vamos converter a taxa, tá? 18%
10% ao ano para meses, ok? Esse aqui é... Bom, deixa eu ir fazendo e daí eu vou explicando. É 100, foi aquilo mesmo que a gente fez já no começo, na anterior lá, tá? A gente fez várias conversões diferentes, então aqui é a mesma coisa. Era 100 é o PV, CHS, né? CHS PV vai para 118 em um ano. Como eu quero uma taxa mensal, então em 12 meses. E peço a taxa I, ok? Muito bem. Vamos fazer aqui. 100 é o PV, 118 é o FV, 12 é o N e peço a taxa I. A taxa I deu 1,39. Atenção. Não, ainda não estamos calculando o dobro. A gente ainda não está resolvendo o problema. A gente só está convertendo a taxa para depois resolver, tá? Porque não tem como encontrar uma taxa, um prazo em meses usando uma taxa anual, tá bom? Então, aqui temos um problema, tá? A taxa deu 1,39. Não, a taxa não deu 1,39. Ela deu 1,388,4,333. Essa é a taxa, tá? Como que eu fiz isso? Ela estava assim, né? Ela estava desse jeito, com duas casas. Se eu colocar 9 casas, ela mostra todo o seu poder. A taxa é esse númerozão todo aqui, tá? O que vai acontecer? Se eu colocar 1,39, provavelmente você não vai encontrar o mesmo valor. Isso, aperta F9. F9 mostra tudo. F2 deixa com 2. F4 coloca com 4, tá? O F e o número que você colocar ali vai ser a quantidade de casas decimais que o negócio, que o resultado vai ter. Só que isso é o que ela está mostrando, mas na verdade a HP sabe que esse valor não é o valor exato. O valor exato é esse daqui. E isso é a taxa de juros. É 1,38884, tá? Esse é o valor da taxa. Atenção que isso aqui é bem importante, pessoal. Ó. Se por acaso eu apagar isso aqui, porque o que vai acontecer? Tá, a taxa aqui é 1,388, tá? Por exemplo. Eu nem gosto de colocar o número aqui, mas é isso que deu a taxa. Agora, eu vou pegar essa taxa e vou colocar para fazer o cálculo do dobro. Agora que eu vou fazer o dobro, tá? Então, ó, dobrou. Então, eu vou colocar aqui alguma coisa que dobrou. PV é igual a 100, tá? FV é igual a 200. E a taxa é essa que a gente encontrou antes ali, 1,38. Essa é a taxa. 1,388, tá? Esse é o resultado da taxa. Se eu colocar a taxa só com 2, 3 casas decimais, não vai dar preciso o resultado. Então, o que eu vou fazer aqui? Atenção. Aqui a gente vai usar uma coisa um pouquinho diferente. Então, deixa eu apagar essa segunda parte aqui. Que agora eu vou fazer o cálculo, só que ao invés de eu zerar tudo, eu vou zerar só a memória financeira da HP. Ou seja, eu vou zerar só o que foi apertado nas teclas N, I, PV, FV, tá? Só o que tá ali. Fazendo isso, o meu visor não se apagará. E esse número que tá aqui no meu visor, na minha tela, ele continua na memória, tá? Como se eu tivesse acabado de digitar ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar F, fim. Com isso, eu zerei tudo que estava na financeira antes. E agora eu vou começar o cálculo pela taxa, que é a taxa que está na minha tela. Então, é I, tá? Eu já uso a mesma taxa que está na tela aqui. Então, qual que foi o procedimento? Eu encontrei a taxa, eu apertei F e fim. Zerei a memória financeira. F, fim, serve para zerar, ó, F aqui, F e N aqui, ó. Onde tem do lado do CLX aqui, do lado esquerdo do CLX, tá? E eu zerei só memória financeira. Com isso, a minha tela continua com o número da taxa, que é o que eu quero. Então, eu vou armazenar lá na taxa esse valor, tá? Já armazeno esse valor no I. Agora, eu vou começar a resolver lá. Era 100 PV, virou 200 FV. Então, 100 CHS PV, 200 FV. E agora eu peço N. 51 meses. N igual a 51. Legal? Então, vou repetir. Primeiramente, eu fiz a conversão da taxa, tá?
Quero uma taxa de 18% ao ano para meses. Para fazer essa conversão, eu fiz aquele cálculo que nós usamos anteriormente. Aumentou 18% em 12 meses, que é um ano, e deu uma taxa de 1,388 e várias casas decimais, tá? É uma taxa que tem em muitas casas, tá? Para eu não perder essas casas decimais e não ter que digitar tudo de novo, tá? Porque a gente tem que fazer o cálculo sempre com todas as casas, para ficar certinho. Não coloca só um pouquinho, coloca todas. Para fazer o cálculo com todas as casas, eu fiz o quê? Então, eu vou repetir aqui o procedimento, ó. Então, 100, zerei tudo. 100 é o PV, 118 é o FV. Aumentou 18%. Em 12 meses. 12 é o N, peço a taxa. 1,388. Taxa mensal de juros. Agora, eu quero que com essa taxa mensal, eu quero saber em quanto tempo o negócio vai dobrar. O valor vai dobrar. Então, eu preciso dessa taxa. Preciso dessa taxa. Então, eu vou apertar o clear, que é a função aqui clear, F, e vou apertar só a memória financeira, FIN, aqui. Ao fazer isso, todos os comandos, os números que eu tinha colocado nos botões N, I, PV e FV antes, sumiram. Ela está zerada. Agora, eu vou colocar lá I, que é a taxa que eu quero. I. Pronto. E armazenou na memória da HP essa taxa. Agora, eu começo a fazer os cálculos a partir dessa taxa. O negócio dobra, eu quero saber em quanto tempo que ele dobra, usando essa taxa que eu calculei anteriormente. Então, vou colocar 100, é o PV, 200 é o FV, que é o dobro, e a taxa eu já tinha colocado, que é 1,388, e aperto N, me dá 51 meses. Entenderam? Beleza. Muito bem. Então, aqui tem todos os caminhos, tá? Inclusive, aqui na memória de cálculo tá com esse FFIN também, ó. Primeiro converte a taxa, encontrou uma taxa, você aperta FFIN, depois pede a nova, aperta o I para registrar essa nova taxa e, boa, consegue fazer lá prazo de 51 meses. Legal? Número 11. Ah, outra. Semelhante e tão chatinha quanto. Agora é pior até, porque é trimestral. Tá? Trimestral. Não, isso aqui não é tanto. Capital foi aplicado a juros compostos. 150 meses. Esse aqui tem o tempo, então esse aqui é mais fácil. Bem mais fácil. Porque você pode transformar os 150 meses em trimestres. E aí facilitou a vida, né? 150 meses são quantos trimestres? Aham, vai ter sim, só que não vai precisar entregar hoje, tá? Isso, 50 trimestres. Então, aqui você vai usar N igual a 50. Você quer uma taxa trimestral, tem que usar o tempo em trimestres, tá? Então, o capital foi aplicado a juros compostos durante 150 meses, rendendo um montante igual ao triplo do capital. Então, o montante é igual ao triplo do capital. Vamos colocar aqui o capital, colocar 100, e o montante vai ser o triplo. Triplo do capital, no caso 300, né? Durante um tempo de 150 meses, que equivale a 50 trimestres. Pergunta é, qual é a taxa trimestral? Então, quero a taxa trimestral. Isso aí, essa é mais fácil, né? Ficou mais tranquilinha. Triplicou, então 100 é o PV, 300, não sei se eu coloquei CLF, 100 é o PV, 300 é o FV, 50 é o N, pedimos, 100 é o PV, 300 é o FV, 50 é o N e a taxa I 2,221. Beleza? Muito bem. Então, tá fácil, né? Ok. Tá acabando. Só mais dois. O capital foi aplicado a juros compostos durante 40 meses, rendendo um juro igual ao capital aplicado. Qual é a taxa mensal desta aplicação?
Render um juro igual ao capital aplicado. E aí? Isso aí. 1,75. Só pensar, pense um pouquinho pela lógica, né? Ele rendeu um juro igual ao capital. Se ele render um juro igual ao capital, ele vai dobrar, né? Vai dobrar. Então, coloca 100 e 200. Ó, aqui é o capital, aqui é o montante. O que aconteceu? Daqui para cá, o que rendeu foi igual ao que foi investido. Rendeu 100, tá? Então, é o dobro. O prazo de 40 meses. 40 meses. E a taxa mensal. Então, não tem muito segredo aqui, ó. 100 é o PV, 200 é o FV, 40 meses, 1,74, certo? 1,75 no caso, né? 1,75% ao mês. Legal? Estão entendendo? Tá tranquilo? Muito bem. Então, vamos para a última. Calcular o valor futuro de uma aplicação de R$ 11.450, aplicada a taxa de 15% ao ano, durante 3,5 anos, no regime de juros compostos. E aí, será que é isso mesmo? Alguém achou algo diferente? Então, deixa eu explicar para vocês antes. Muito provavelmente, vocês fizeram dessa forma que a Fabiola fez, né? Você colocou R$ 11.450 é o PV, 15% é a taxa, 3,5% é o prazo, né? Porque taxa e prazo estão na mesma unidade, correto? Errado, tá? Por que tá errado? Vou explicar para vocês. Esse é um conceito novo, tá? O último de hoje. Quando você vai na HP e vai colocar o tempo, um período quebrado de tempo, tá? Você vai usar lá na HP um período quebrado de tempo, você tem que dizer para a HP que você está usando um período de tempo que não é inteiro, tá? Como que eu digo para a HP que eu estou usando um período de tempo inteiro? Porque se eu coloco 3,5, ela vai arredondar para 4, tá? No tempo ela sempre faz isso. A menos que você diga que está usando um período não inteiro. Como que eu informo a ela que eu estou usando um período não inteiro? Você tem que ativar a convenção exponencial. O que é a convenção exponencial? Você vai fazer com que apareça no visor da sua HP até a letrinha C, tá? Aí a convenção exponencial está ativada, ela aceita períodos não inteiros de tempo. Ok? Então, antes de fazer, o cálculo é aquele mesmo. Só que antes de fazer o cálculo, tem que se certificar de que vai estar aparecendo o C ali no seu visor, tá? Como que eu faço isso? Eu vou apertar STO e EX, essa sequência. E aí aparece ali o C. Esse C significa convenção exponencial. Está ativada a convenção exponencial e agora eu consigo trabalhar com períodos não inteiros, tá? Agora eu posso colocar 3,5 anos que não tem problema. Posso colocar lá 3 anos e meio, tá? Sem problema nenhum. Mas tem que estar ativada a convenção exponencial. Então, agora, refaz o mesmo cálculo, só que com o Czinho aparecendo lá no visor, para vocês verem que dá diferença. Isso. Viram como dá diferença? Foi para 18.674,45. Dessa vez, ela não arredondou o tempo. Ela considerou o período quebrado de tempo, tá? Existe um período quebrado. Não é 4 anos, são 3 anos e meio. Então, tem que ativar a convenção exponencial. Se você quiser colocar o período de tempo como um período de tempo não inteiro, tem que estar aparecendo o C ali no visor, tá? Aí, boa. Ó, ativa a convenção exponencial, isso aqui vai fazer com que o C apareça lá no visor. 1.450 é o PV, que é o principal, né? 15 é a taxa de juros, 15% ao ano. O prazo de 3 anos e meio e pede lá o FV. Legal? Então, tem que só lembrar desse detalhezinho. Se você tem período não inteiro de tempo, tem que estar aparecendo o Czinho ali no visor. Se isso acontecer, aí você pode entrar ali com um período de tempo quebrado que funciona super bem, tá? Vocês vão vir aqui no conteúdo, tá? Conteúdo. Deixa eu exibir como aluno. Vocês vão vir aqui no conteúdo. Semana 2, que é onde nós estamos, né? Aula presencial da semana 2, tá aqui. Aí aqui tem os slides dessa aula,
que eu mostrei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver aqui. Esses slides que nós usamos na aula de hoje está aqui. O roteiro, como que foi feita a aula e tal, que tem o site, o link e tal, e a atividade avaliativa, tá? A atividade avaliativa, ela é feita, eu fiz no Google Forms, então não é aqui, tá? Não é dentro do AVA, para não ter problema de repente, não dar acesso para alguém. Quando você for preencher o seu e-mail, coloque um e-mail com o qual você trabalha, que você receba e-mails nele, tá? Por quê? Por quê? Porque depois, quando for mandar o feedback, vai para esse e-mail aqui, beleza? Nome, matrícula e tem uma lista de 7 perguntas, tá? São 7 perguntinhas aqui para vocês responder. Pronto, agora tem nota, ó. Cada questão vale 2 e a última vale 3, tá? Somando tudo dá 15, que equivale a 1,5. Fez as 15 tudo certinho. O prazo Beleza, pessoal? Então ficou lá a atividade. Não esqueçam de fazer o prazo para entrega dessa atividade. Então vamos fazer até quinta-feira da semana que vem. Beleza? Vou escrever lá no AVA que o prazo da entrega da atividade fica para quinta-feira da semana que vem, tá? No máximo até quinta. O link dá direito a uma resposta só, então vocês vão responder uma única vez, tá? Não esqueçam de preencher bem certinho o e-mail e o nome, claro, para eu identificar quem é quem, né? E é isso, tá bom? Se quiserem fazer agora, aproveitar e fazendo, enquanto temos tempo, eu posso ir tirando dúvidas, tá? Se não, vocês podem fazer mais para frente. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar no grupo, tá bom? Eu sempre faço a aula assim um pouco mais curta para dar tempo do pessoal fazer a atividade no dia, né? Que aí já elimina tudo.